Glória a Deus, aleluia. Senta em seu lugar. Amém. Graças a Deus por mais uma manhã abençoada na presença dEle. E antes da gente ir para o momento aqui da nossa mensagem, tem alguns reforços para fazer. Nós hoje voltamos com a escola bíblica. Cadê o aplauso? Cadê aí a expressão de empolgação? Hoje voltou a nossa escola bíblica. Todo domingo temos escola bíblica, 9 horas da manhã, para você e para a sua família. Temos outros reforços também para dar. Os cursos da família no segundo semestre vão começar em breve. As inscrições já estão abertas. Temos 7 cursos para oferecer nesse segundo semestre, para vários aspectos da vida pessoal, da vida familiar. Nós vamos ter Casados para Sempre, cursos de Finanças Crown, nós vamos ter Homens Fortes em Tempos Difíceis, Design Divino, que é um curso para mulheres, vamos ter Mulher Única, nós vamos ter a preparação para a chegada do bebê, para papais e mamães que estão aí nesse período de gestação. E também nós vamos ter, qual que eu estou esquecendo? Integridade Sexual, que é um curso voltado para o público masculino, adolescentes, jovens. A partir dos 15 anos, este curso é para você. Então, as inscrições estão abertas. Vai lá no nosso site, no aplicativo. Você não precisa nem mesmo ter o seu cadastro no aplicativo da igreja para fazer a sua inscrição. Pelo link você já consegue fazer a sua inscrição. Qualquer dúvida, qualquer informação adicional que você precise, procure o Cláudio, a Nádima, pode me procurar também. Dia 11 começam os cursos e as vagas, elas são limitadas. Vocês sabem que nos cursos da família, as turmas elas são reduzidas, para que haja uma partilha proveitosa, né? Então não fica aí, eu vou deixar para depois eu faço. Quando você procurar, já não vai ter mais. Então procura e já faz a sua inscrição. Um outro reforço que eu tenho para fazer é sobre a classe temática da escola bíblica. A classe temática da escola bíblica não começou hoje. Ela vai começar no dia 3 de agosto. E nós vamos oferecer o curso Decifre e Fortaleça o Seu Filho. Talvez você sentiu falta ali entre os cursos da família, um curso que fale de paternidade, de maternidade. Tem aí para quem está esperando o bebê, né? Mas para esses filhos já maiores, para filhos em qualquer idade, você quer melhorar o relacionamento com seus filhos, pode ser que ele seja um jovem adulto já, mas você tem dificuldade no seu relacionamento com seu filho. Faz esse curso. Seu filho pode ser um adolescente, um jovem, qualquer faixa etária, uma criança. Esse curso é para você e será oferecido dentro da escola bíblica a partir do dia 3 de agosto. A inscrição do casal é R$50, R$50 para os dois fazerem, mas se por algum impedimento um dos dois não vai poder fazer esse curso, você pode fazer de maneira individual, pagando apenas R$30, você vai receber o material, ao final tem um certificado, é um curso especial que nós estamos colocando agora dentro da classe temática da escola bíblica. Só para esse curso, só para essa classe que você precisa fazer inscrição. As outras classes da escola bíblica infantil, não precisa fazer inscrição. É só vir e participar das nossas aulas. O último reforço é de algo precioso que nós vamos ter para toda a nossa rede, para todas as redes de pequeno grupo, para as lideranças dos pequenos grupos, facilitadores, lares hospedeiros ou anfitriões, como nós gostamos de chamar, facilitadores em treinamento, apoiadores, pastores, encontro de PGMs, quarta-feira agora, 19h30, com o pastor William Salgado, homem de Deus, muito usado na rede Multiplique, muito usado por Deus na igreja multiplicadora, em todo o Brasil. Ele trabalha junto ali na Junta de Missões Nacionais, é um pastor muito querido, trabalhou por muitos anos na PIB aqui de Campo Grande, e estará conosco nessa quarta-feira para esse tempo especial com toda a liderança dos pequenos grupos.
Não fique de fora, faça questão de estar presente, você que faz parte da liderança do seu pequeno grupo, você que é anfitrião, você que é apoiador, facilitador, qualquer que seja o seu papel, é para você estar aqui na quarta-feira. E um detalhe, para você que talvez esteja pensando, as crianças estão de férias, o que é que eu vou fazer com meu filho? Está uma época complicada, né? Nós vamos ter trabalho infantil na quarta-feira de noite, para que você não tenha nenhum tipo de desculpa para não estar aqui. Você vai estar, em nome de Jesus. Amém? Ih, não vai estar muita gente não, pastor Fábio. Você vai estar em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Livro de Atos, capítulo 20, a partir do verso 17. Atos 20, verso 17. Assim diz o texto: de Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E aí Paulo vai advertir aqueles irmãos a respeito de algumas dificuldades que eles poderiam enfrentar após essa partida de Paulo. E no verso 31, Paulo diz: por isso vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós, com lágrimas, quanto a isso. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Paizinho querido, Deus amado, muito obrigado, ó Pai, por estarmos reunidos aqui como igreja, por estarmos, ó Deus, voltados para a Tua palavra, ansiando, ó Paizinho querido, entender a Tua mensagem ao nosso coração. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, fala com cada um de nós, silencia tudo que quer tirar a nossa atenção, manda embora o nosso sono. Paizinho querido, que estejamos totalmente voltados para o Senhor, para a Tua palavra. Quanto a mim, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame da Tua graça sobre mim, ó Pai, e que eu consiga comunicar a Tua mensagem, conduzido pelo Teu Santo Espírito. Assim eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre viver intensamente para a glória de Deus. Viva intensamente para a glória de Deus. Nós estamos no contexto da terceira viagem missionária de Paulo. O relato da terceira viagem missionária está ali no final do capítulo 18 de Atos e vai até Atos capítulo 21, quando Paulo chega em Jerusalém. Essa viagem com destino a Jerusalém faz parte do final da carreira de Paulo. Ele já está no final da sua carreira ministerial e ele sabe disso. O Espírito vem prevenindo Paulo a respeito disso. E Paulo, ele reúne os líderes da igreja de Éfeso. Ele estava em viagem e quando ele para ali em Mileto, ele chama os líderes e fala com eles. E Paulo vai dizer
uma série de coisas muito preciosas e que, para mim, dizem muito a respeito de como viver intensamente para a glória de Deus. E é esse o nosso tema. Deus, Ele nos convoca para glorificá-lo, para cumprir o seu querer, para fazer a vontade dEle. Nós somos feitos para a glória de Deus. A palavra do Senhor nos deixa isso muito claro. As páginas da Bíblia, elas vão nos apontar isso, que a nossa vida deve ser uma vida intensa para render glória e honra ao nosso Senhor. Isso a Bíblia nos mostra de maneira irrefutável, de maneira exaustiva. E esse discurso de Paulo, ele é importante para nós porque ele é o único discurso de Paulo no livro de Atos que ele é direcionado para cristãos. Esse discurso não é os muitos discursos, os muitos sermões, as muitas pregações de Paulo para gentios ou para judeus. Esse discurso não faz parte das defesas legais de Paulo diante do Sinédrio. Esse discurso não faz parte das palestras, das defesas que ele apresenta também diante das autoridades romanas e das autoridades judaicas. Esse discurso, em todo o livro de Atos, é um discurso voltado para irmãos na fé, é voltado para cristãos. E é por isso que esse discurso é tão importante, porque nós somos irmãos na fé de Paulo. Vivemos em outro tempo, estamos em outro contexto, mas somos irmãos na fé e esse discurso é para nós também. É direcionado diretamente para mim e para você também, por mais que nós não tenhamos sido os primeiros alvos da mensagem. E eu quero falar sobre 3 decisões para você tomar, caso queira viver intensamente para a glória de Deus. A primeira decisão é pare de procrastinar. Decisão 1, primeira decisão, parar de procrastinar. A gente vive deixando tudo para depois. Um dia eu mudo, eu vou me tornar mais responsável, mais dedicado, mais paciente, mais organizado, eu vou ser alguém melhor para a minha família. A gente vai sempre colocando para depois. Amanhã eu terei mais disciplina, depois eu farei uma dieta, qualquer dia desse eu vou entrar na academia, na segunda-feira, que é o dia internacional, né, de entrar na academia e de começar uma dieta. E essa segunda-feira nunca é amanhã, nunca é essa mais próxima de nós. Quanto a isso, esses dias a gente estava ali no aniversário da irmã Tereza, mês passado, né, foi dia 28, e a gente foi lá, os pastores, as famílias, a gente foi lá tomar um lanche com ela. E a gente partilhou a palavra, cantou hinos, e depois a gente estava ali no momento da comunhão, do lanche, já tinha cantado parabéns. Aí os pastores começaram com esse papo, o pastor Fábio, o pastor Eduardo, começaram com esse papo de fazer exercício, né, pastor Fábio? Que a gente está precisando fazer exercício, que a gente está precisando emagrecer. E eu só ouvindo aquilo lá. Aí eu fui a francesa dando uns passinhos para trás, me retirando da roda. Aí a minha esposa perguntou, por que você está saindo da roda dos pastores? Eu falei, porque eu estou esperando mudar de assunto. Quando mudar de assunto eu volto, né? Pastor Fábio e Eduardo estavam falando ali de um desafio, de um compromisso que eles fizeram de se incentivar mutuamente. Podia falar isso, pastor? Não podia falar? Já falei. Aí o pastor Christian estava falando, Israel precisa entrar nessa também. E eu lá no meu terceiro pedaço de bolo. Eu, boca cheia de bolo, falando que eu precisava emagrecer, fazer exercício. Enfim, a gente vai deixando isso sempre para depois, né? Essas coisas e várias outras. Certa vez um padre e teólogo francês chamado Michel Coir, não sei se eu falei corretamente o nome dele, o meu francês está enferrujado, é inexistente no caso o meu francês. Ele disse o seguinte,
ele escreveu o seguinte: amanhã eu farei, amanhã eu terei, amanhã eu serei. Por que esperar amanhã para viver? Um dia não haverá mais amanhã para você, e você não terá vivido. Esse jeito de ser do hoje não, quem sabe amanhã, que a gente adota para várias coisas na nossa vida, já é muito ruim. Quando se trata das nossas decisões pessoais, das nossas decisões familiares, já é muito ruim essa postura do hoje não, quem sabe amanhã. A gente vai postergando, a gente vai adiando coisas importantes. E se torna ainda pior quando a gente fala do nosso compromisso com Deus. Porque parece tantas vezes que seu compromisso maior com o Senhor sempre está no futuro. A vida de acordo com o querer de Deus não é para hoje. Aquela mais intensa na presença do Senhor é para amanhã. Se empenhar para fazer a diferença no nome de Jesus, para servir as pessoas, para cumprir a missão, tudo isso fica para o futuro. E se a gente quiser viver intensamente para a glória de Deus, a gente precisa parar de procrastinar. Quando eu olho para o texto que nós lemos aqui, e eu quero convidar você a voltar os seus olhos para a Bíblia, nós vamos ver diversas expressões, diversas declarações de Paulo, em que ele vai nos falar sobre missões concluídas, sobre tarefas feitas e atitudes no presente. Ele não fala de coisas que ele está, quem sabe, um dia disposto a fazer, mas ele vai falar de missões cumpridas e de coisas que ele está a caminho de realizar. Por exemplo, lá no verso 19, você vai ver: eu servi ao Senhor com toda a humildade. Você vai ver lá no verso 20, não deixei de pregar nada que fosse proveitoso. Também no verso 20, eu não deixei de ensinar publicamente de casa em casa. Eu fiz isso durante o tempo em que estava com vocês. E agora eu estou indo para Jerusalém. Eu não estou pensando que talvez um dia eu vá para lá para fazer o que Deus está querendo que eu faça. Eu estou indo. E lá no verso 31, que a gente leu também, Paulo diz: durante 3 anos eu não parei de aconselhar vocês. O tempo todo eu estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Você percebe que Paulo não está dizendo para nós: olha, eu deveria ter servido ao Senhor humildemente. Ele fala: eu servi. Ele não está dizendo: eu deveria ter pregado nesse tempo que eu passei com vocês. Sabe aqueles 3 anos que a gente teve junto? Eu deveria ter pregado tudo que fosse proveitoso. Paulo não fala isso, ele fala: eu preguei. Paulo não diz: eu deveria ter ido de casa em casa. Ele não diz: eu deveria ter pregado publicamente. Ele diz: eu fiz. Paulo não disse: um dia, quem sabe, eu vou em Jerusalém porque o Espírito Santo está me compelindo. Ele disse: eu estou a caminho de Jerusalém. Eu estou indo para lá. Se a gente fica o tempo todo deixando tudo que Deus quer de nós para depois, a gente não vai viver uma vida intensa para a glória dele. E esse é o propósito dele para nós. Porque Paulo não deixava as coisas para depois, é que ele pôde chegar ao final da sua vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, que é 2 Timóteo é o último texto, é a última carta que nós temos conhecimento que Paulo escreveu. Ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já pensou se lá no final da vida Paulo tivesse que escrever: logo agora que eu ia começar a combater o bom combate, agora não dá mais tempo. Logo agora que eu ia tentar dar início à carreira, à minha jornada de fé, ao cumprimento da missão, logo agora eu não tenho mais a possibilidade, eu não tenho mais as condições, eu não tenho mais a mesma energia de antes. Paulo só pôde dar essa declaração: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, porque ele não deixava para depois. E você, quando vai parar de procrastinar? Quando vai deixar de
deixar mais para frente, de jogar mais para frente, o viver intensamente para a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto para você refletir. A segunda coisa, a segunda decisão que você precisa tomar é essa. Decida investir no que importa. Decida investir na sua vida naquilo que de verdade importa. Paulo, no verso 24, tão bonito esse verso, ele diz o seguinte: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo resolveu investir a vida dele no que importava: cumprir a missão e o ministério, fazer a vontade de Deus, dar testemunha do Evangelho. Se a gente olhar para a vida de Paulo, assim, pelos nossos critérios, pode ser que a gente chegue à conclusão que a vida dele foi um fracasso, porque ele sofreu pra caramba. Apenas por meio da leitura do livro de Atos, você vai identificar algumas dessas situações de agruras, de dificuldades pelas quais Paulo atravessou. Ele foi perseguido em Damasco. Paulo ele foi esquecido em Jerusalém. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi mandado para lá e ficou esquecido por um bom tempo lá. Paulo ele foi apedrejado em Listra. Paulo ele foi em Filipos açoitado e ele foi preso. Ele foi escorraçado de Tessalônica e de Bereia. Paulo ele foi chamado de tagarela em Atenas, chacoteado, fizeram bullying com Paulo. Paulo ele foi tido como impostor em Corinto. Em Éfeso ele foi atacado severamente pelo povo de lá. Paulo, indo novamente para Jerusalém, nessa viagem que ele estava em curso, ele foi preso. Depois ele foi acusado em Cesareia e continuou preso lá em Cesareia. Depois, Paulo foi levado para Roma. E a caminho de Roma ele naufragou. Ele e todos os ocupantes do barco foram parar numa ilha chamada Malta. Lá em Malta ele foi picado por uma serpente. Finalmente, em Roma, Paulo ficou preso. Depois de 2 anos, ele foi posto em liberdade. Mas por algum tempo apenas, porque ele voltou a ser preso em Roma. E aí ele foi decapitado. Só lendo o livro de Atos você vai ver esse resumo, esses acontecimentos difíceis que Paulo enfrentou. Sucesso ou fracasso? Se a gente olhar pelos nossos critérios, talvez a gente diga, ele teve uma vida de fracasso. Só que Paulo, ele se dedicou ao que realmente importava. Ele se dedicou à causa do Evangelho, ele se dedicou à vontade de Deus, ele se dedicou a viver uma vida intensamente para a glória de Deus. E é por isso que havia um grande sentimento, um senso de realização em seu coração. E ele diz, eu não tenho minha vida por preciosa, eu quero é fazer o que Deus quer de mim. É nisso que a minha vida está alicerçada. E meus irmãos, em que nós temos investido a nossa vida? Nós vivemos com os olhos somente nessa existência, buscando as coisas somente daqui. A gente vive em busca de conforto financeiro, reconhecimento profissional, satisfação das nossas vontades, satisfação das nossas carnalidades. A gente vive em torno de popularidade, de like.
A gente vive buscando conhecer novos lugares, fazer viagens. Beleza, legal. Se você conseguir alcançar essas coisas, que bacana, parabéns para você. Mas deixa eu te dar uma notícia. Não é isso que faz sua vida valer a pena. Invista a sua vida no que vale a pena. E o que vale a pena é viver para a glória de Deus. Nada dessas coisas que você vive correndo atrás tem valor algum para a eternidade. Não tem valor algum para a eternidade. Em que você tem investido a sua vida? Em torno de que tem girado os seus dias? Isso é algo que você deve refletir com base nesse discurso de Paulo. E em terceiro e último lugar, eu quero falar sobre a terceira decisão que você deve tomar. Decida derramar lágrimas. Por 2 vezes no discurso que nós lemos, Paulo fala de lágrimas por ele vertidas. Lá no verso 19 e também no verso 31. Verso 19. Servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provocado pelas ciladas, pelas perseguições dos judeus. Paulo ele está falando em primeiro lugar de lágrimas de sofrimento. Quando ele fala que ele serviu ao Senhor vertendo lágrimas, no verso 19 ele está dizendo: eu sofri para fazer a vontade de Deus. Fui perseguido. Eu tive frustrações, dificuldades. Eu listei para você uma série delas, que você encontra lendo apenas o livro de Atos. E meu querido irmão, minha querida irmã, deixa eu te falar uma outra coisa, que talvez você não goste de ouvir. Para servir a Deus, para viver para Deus de maneira intensa, muitas vezes você vai verter lágrimas de sofrimento. Você vai sofrer fazendo a vontade de Deus. Não combina viver intensamente para a glória de Deus. Não combina com eu vou parar de sofrer. Eu fico olhando e eu penso, da onde que saiu isso? Algumas placas de igreja que diz, venha para cá e pare de sofrer. Porque não combina com Bíblia, não combina com o Evangelho. O que fazem com a pessoa quando entra lá? Pergunta, você aceitou Jesus? A pessoa fala assim, então, puf, matei você. Isso é o jeito de parar de sofrer. Se não for assim, não tem como. Inclusive, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente vai sofrer. Às vezes a gente vai ser perseguido. Às vezes a gente vai encontrar dificuldades que vão querer nos desanimar. Quantos de nós, à frente de pequeno grupo, muitas vezes, puxa vida, esse negócio dá um trabalho, e dá coisa destruída em casa, e bagunça toda semana. Tem sofrimento para servir a Deus, e isso é só o pequenininho, não é nem um pouquinho perto do que Paulo enfrentou. Mas a gente, muitas vezes, Deus quer que nós façamos algo, Ele coloca coisas em nossas mãos para fazer, e a gente, mediante qualquer tipo de dificuldade, a mínima que seja, a gente larga a mão. Ah, não, isso aqui não dá para mim, não. A gente não está disposto a sofrer. Meu irmão, minha irmã, se você quer viver intensamente para a glória de Deus, você precisa estar disposto a verter lágrimas de sofrimento. Você vai enfrentar algumas dificuldades fazendo a vontade de Deus. Você vai enfrentar obstáculos. Você vai enfrentar, às vezes, perseguições. Você vai enfrentar oposições. E aí você vai largar a mão e desistir? É assim que você vai ser? Tenha vergonha quando você lê o exemplo de Paulo, por exemplo. Em segundo lugar, quando Paulo se refere a lágrimas, isso está no verso 31, e eu vou ler com os irmãos. Lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas. Quanto a isso, Paulo está dizendo que passou tempos advertindo ele, aconselhando, prevenindo, olha, depois que eu não estiver mais com vocês, vão vir pessoas com ensinamentos que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, vão vir lobos aqui. Paulo advertiu eles, e quando Paulo pensava no que podia acontecer com aquele povo, Paulo chorava.
Mas essas lágrimas do verso 31 não são só essas lágrimas da preocupação de Paulo com aquele povo. São as lágrimas da intensidade. Paulo, quando ele fazia as coisas, ele fazia de maneira intensa. Ele estava aconselhando e vertendo lágrimas ao mesmo tempo. Ele fazia de todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças. Ele se entregava por completo à causa do Evangelho, ao reino de Deus, à vontade do Senhor. Então, eu quero dizer isso para você, meu irmão e minha irmã. Se você quer viver intensamente para a glória de Deus, você também precisa ser intenso, você precisa se entregar por completo, você precisa se derramar por inteiro. Você entende isso? Quando Paulo fazia o que fazia, ele fazia com lágrimas, ele pregava com lágrimas, ele aconselhava com lágrimas, ele estava ensinando com lágrimas, porque ele estava completamente imbuído naquilo, ele estava imergido naquilo, ele estava se derramando por aquilo, ele estava se entregando por completo àquilo. Nós precisamos ser mais intensos. Nós precisamos ser mais intensos para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a missão. A gente precisa ser mais intenso. Para fazer o que Ele quer de nós. Eu encerro essa manhã relembrando os pontos. Você quer viver intensamente para a glória de Deus? Para de procrastinar. Principalmente naquilo que Deus está pedindo para você fazer. Principalmente para aquilo que Deus quer que você viva, que você seja, que você faça. Pare de procrastinar. Você quer viver para a glória de Deus? Invista a sua vida no que vale a pena. Esteja disposto a verter lágrimas. As lágrimas do sofrimento, bem como as lágrimas da intensidade, da entrega total. Eu quero orar com você antes da gente encerrar o culto dessa manhã. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, aí mesmo onde você está, sentado da maneira como você está. Paizinho, o Senhor nos chama para um compromisso mais intenso contigo. O Senhor nos chama para uma vida de entrega total. O Senhor nos chama para não deixar para depois. Ó Deus, eu me lembro da vez quando eu estava num projeto evangelístico, aqui mesmo na nossa cidade, e eu me deparei com um senhor. Ele já era um convertido, mas ele, ao ver a camiseta do projeto, ele começou a chorar. E ele falou: Deus, o Senhor sabe. Ele falou: eu queria ter aceitado Jesus antes. Eu queria ter servido Ele antes. Eu queria ter me entregado mais. E quantos de nós estamos deixando tudo para depois? E quantos de nós estamos investindo naquilo que é legal, mas que não tem valor de verdade? Oh, Pai querido, Deus amado, que nós sejamos cristãos que estão dispostos a derramar lágrimas, porque sabem que vão sofrer, porque sabem também que as coisas são feitas entregando ao Senhor toda a nossa força, fazendo as coisas de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus.